Hoje é terça, 22 de agosto, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses. Setembro, outubro, 2 meses. Isso mesmo, o Botafogo está na reta final do Campeonato Brasileiro e também da Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, a gente tem visto a imprensa colocando ali, Palmeiras pode ser rival do Botafogo, Flamengo, Fluminense. Ontem até mesmo José Trajano, que a palavra certa falou asneira no programa que eles têm lá no UOL, dizendo que olha, Botafogo e Flamengo, esse jogo, olha, Botafogo continua tendo que provar para os amiguinhos da imprensa algo no Campeonato Brasileiro, que na minha opinião não precisa provar mais nada para ninguém. Porém, no meu ponto de vista, não sei no de vocês, no Campeonato Brasileiro o adversário do Botafogo é o próprio Botafogo. Além disso, amanhã, contra a equipe do Defensa e Justiça, quem deve jogar no ataque do Botafogo? Diego Costa ou Janderson? Ou até mesmo os dois? Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Antecipe teu fundo de garantia agora com a Ágil, link ficará aqui no primeiro comentário e também na descrição. Se você ainda não antecipou seu fundo de garantia, tá dando mole e eu tenho certeza que você vai conversar com a galera da Ágil, eles vão te explicar da melhor maneira possível e você pode fazer aquele resgate maroto moleque serelepe. Claro, isso se você quiser. Entre em contato e entenda mais o que a Ágil tem a oferecer para você. E vou tentar emendar os dois temas desse vídeo aqui em um só, pra gente não falar assim, fala de jogo Copa Sul-Americana, depois volta a falar não sei o que. Eu vou tentar começar falando aqui em relação ao time de amanhã. Não sei qual time o técnico Bruno Lage vai colocar a campo. A gente sabe que teremos alguns jogadores suspensos para a partida de domingo contra o time do Bahia no Campeonato Brasileiro. O Di Plácido tomou o terceiro cartão. A mesma coisa com o Tietê. Iniciar a partida com o Di Plácido, já que ele não jogou os 90 minutos contra o São Paulo, porque saiu devido ao cartão que ele tomou no começo. E o Tietê, será que vai para o jogo por causa dele não poder jogar contra o Bahia? Não sabemos. Além disso, o Marçal deve ser mais um desfalque do Botafogo na peleja de amanhã. O que, no meu ponto de vista, tem que acontecer é o Botafogo, a partir das quartas de final, um time que entrar em campo tem que tratar a competição agora com o olhar de que faltam 5 partidas. 5. Quartas de final ida, quartas de final volta, semifinal ida, semifinal volta, final única em Montevidéu. 5 jogos para a conquista de um título. Se a gente voltar lá no tempo, em todos os vídeos aqui do canal, se vocês pegarem o que eu falei em janeiro, fevereiro, março e abril, a Copa Sul-Americana era tratada, como todos nós, como plano A em relação à conquista. Nenhum botafoguense, nenhum não, mas uma parcela bem mínima da nossa torcida era daquele jeito. O Campeonato Brasileiro é para pensar ali em G6, uma vaga na Libertadores, e o alvo, o foco para a gente sair desse jejum que nos incomoda há algum tempo é a Copa Sul-Americana. Quem estiver falando o contrário, eu acho que pode estar mentindo. Mas o meu, aqui no canal, vocês podem entrar aqui e procurarem os vídeos. Eu sempre falei isso. Porém, as situações da temporada fizeram com que tudo mudasse. O Campeonato Brasileiro passou a ser o plano A de todos nós e a Copa Sul-Americana o plano B. Mas a partir desse momento que nós estamos empurrando com a barriga a Copa Sul-Americana e nós já estamos a 5 jogos de um título, ela virou algo palpável. Virou muito palpável. Mesmo assim, o Botafogo ainda não precisa colocar o que tem de melhor. Dá para você dosar. O Defensa e Justiça é um bom time, tem algumas peças importantes, mas mesmo assim, se o Botafogo segurar uma peça ou outra, pode ganhar da equipe argentina. Por exemplo, tá aqui no título do vídeo, Janderson ou Diego Costa? Qual jogador colocaria a campo para começar a partida de amanhã? Eu iria com a dupla Janderson e Diego Costa. Seguraria o Eduardo visando o jogo contra o Bahia no domingo no estádio Newton Santos. Mas vai fugir das características do time. Botafogo, a tendência é que jogue em cima do Defensa e Justiça. A tendência é que o Botafogo vá pro ataque. Nada melhor do que você ter 2 atacantes ali mudando de posição. E o técnico Bruno Lage atua às vezes no 4-4-2. Eu pouparia o Eduardo na partida de amanhã. Mas se ele tiver ali a intenção de repente colocar o Lucas Fernandes fazendo o papel do Eduardo, se for segurar
no caso, o camisa 33, eu daria amanhã uma minutagem começando o jogo para o Diego Costa. Daria ali essa chance para o Diego Costa. Eu falei do Lucas Fernandes, eu daria minutagem para o Diego Hernandes também amanhã na partida. Talvez pela ponta ou também pelo meio. Mas essa é a minha opinião, não sei de vocês aqui embaixo. Porém, indo para aquilo que a gente tem falado, que eu falei anteriormente, o título da Sul-Americana tá palpável, 5 jogos. O Botafogo passa pelo Defensa, vai pegar a LDU ou São Paulo e depois uma final contra uma das equipes que está lá do outro lado. Tem 3 brasileiros na outra chave, né? Além de uma equipe argentina. Dito isso, no meu ponto de vista e na maneira que eu analiso o futebol, a gente tem que tratar a Sul-Americana muito bem. Mais ou menos 20 mil ingressos já foram comercializados. Eu acredito que amanhã a gente mantém a nossa média de público nessa competição de 25, 26, 27 mil torcedores acompanhando essas quartas de final. E o Campeonato Brasileiro é algo que, no meu ponto de vista, o adversário principal do Botafogo hoje não é Palmeiras, não é Flamengo, não é Grêmio, não é Fluminense, é o próprio Botafogo. Ah, Tef, mas você tá metendo uma marra em cima dos adversários? Não. O adversário do Botafogo é o próprio Botafogo. Se você fizer qualquer tipo de cálculos pensando no campeonato nacional, pensando na possibilidade de um título nacional, é muito simples, pegando só o retrospecto do retorno. Se o Palmeiras fizer 40 pontos, o Botafogo tem que fazer 28, algo muito factível. Se o Palmeiras fizer 43 pontos, o Botafogo precisa fazer 31 pontos, algo muito factível. Se o Palmeiras fizer 47 pontos, que foi a nossa pontuação no primeiro turno, o Botafogo tem que fazer 34 pontos. Com tudo que o Botafogo já jogou nesse Campeonato Brasileiro, com tudo que o Botafogo tem a jogar nesse Campeonato Brasileiro, é difícil. E eu sinto que os jogadores, eles não vão entrar num viés de tranquilidade absoluta. Talvez, se Deus quiser, depois do título, aí a gente, os jogos seguintes, se a gente conquistar algo com uma antecedência, não vou cobrar mais nada. Vai ser festa em todos os jogos, ou dançar Macarena em todas as partidas, por causa do que a gente já conquistou. O ritmo vai ser ritmo de festa, como diria aquela música do programa do Silvio Santos. Mas até lá, pegando finalzinho de agosto, setembro, outubro, novembro, são os meses decisivos, né? Dezembro, você tem ali já o final do Campeonato Brasileiro, e nessas 18 partidas que restam, o adversário do Botafogo é o próprio Botafogo. Primeiro, em relação a você manter-se no topo. Chegar lá em cima não é tão fácil como se manter. E o Botafogo tem se mantido lá em cima. Porque você é alvo, todo mundo quer te atacar, todo mundo quer te derrubar. E você tá ali, tá no topo. É o alvo de todo mundo. Todo mundo quer tirar uma casquinha do Botafogo, seja no Newton Santos, seja fora. O controle da expectativa e da realidade. Qualquer empate do Botafogo hoje é tratado pelos rivais e pela imprensa tendenciosa que nós temos no Brasil, e até mesmo por alguns torcedores, isso que eu sempre falo aqui, não podemos jogar nós uma pressão desnecessária internamente. Qualquer empate ou qualquer derrota será tratada, o Botafogo caiu de rendimento. E esse tipo de pressão não pode passar para dentro de campo. Não pode passar para o vestiário do Botafogo. Os jogadores, eles precisam manter a tranquilidade que eles vêm jogando desde o início do Campeonato Brasileiro. Saber lidar com esta pressão dentro de campo, para a bola não queimar, para você não cometer erros bobos, porque nós temos vários jovens, apesar dos jogadores experientes, mas temos muitos jovens ali dentro de campo que precisam de segurança, e assim vai. E claro, os jogadores, isso eu tenho certeza que não vai acontecer, até mesmo pela capacidade que esses caras têm, principalmente os maduros, né? A gente tem a parcela dos jogadores maduros e a parcela dos jogadores menos experientes. Mas a galera madura já está muito acostumada a jogar em alto nível e a jogar torneios importantes. Mas é o controle da ansiedade. De que, de repente, o Botafogo ganha 1, 2, 3 partidas, o título fica palpável e você quer já matar rápido. Não. É um jogo de cada vez, é um degrau de cada vez, é um adversário de cada vez. Pensar no Flamengo antes de pensar no Bahia. Pensar no Palmeiras antes de pensar nas 6 rodadas anteriores à partida contra a equipe palestrina. Não. É um adversário de cada vez, um jogo de cada vez, uma preparação de cada vez, 3 pontos de cada vez, 1 ponto de cada vez e uma partida de cada vez. E algo que eu conversando ontem com uma pessoa, tem ali muito acesso dentro do Botafogo, e é verdade. Temos que nos preparar emocionalmente para os resultados ruins. Isso agora há pouco, e repito nesse momento. Porque o que me deixa preocupado em relação ao que a gente tem no segundo turno do Campeonato Brasileiro e nesse duelo que eu falei de Botafogo versus Botafogo, é uma pressão. É uma pressão desnecessária. Então nós, torcedores, temos que saber que se a gente não ganhar uma partida, se a gente perder uma partida, vamos ficar tristes sim, vamos questionar os motivos de um resultado negativo. Eu vou questionar, eu tenho certeza que vocês também,
Mas acabou aquele jogo, respiramos e vamos manter o apoio, porque falta muito pouco. A gente não pode entrar num viés desse campeonato brasileiro, reclamação, 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 jogar uma pressão desnecessária para dentro do vestiário do Botafogo. Se acontecerem resultados negativos, que podem acontecer, porque nós não estamos jogando sozinhos, e o que eu falei lá atrás, né? Quando você chega no topo, é alvo de todo mundo, geral quer tirar a casquinha da gente. E, no meu ponto de vista, nós temos que saber lidar com isso. Dito isso tudo, faltam 2 meses ou 5 jogos para uma final de uma Copa Sul-Americana. Temos que ter essa mobilização, mas ao mesmo tempo, como que você muda a chave do que estava lá no começo do ano, né? De Sul-Americana plano A e brasileiro plano Libertadores, agora eu acho que brasileiro é plano AAAA e Sul-Americana virou plano B. Mas esse plano B tá palpável em relação a título também. Mas ele não pode atrapalhar o seu plano A, que virou o Campeonato Brasileiro. Mas a mobilização de nós, torcedores, e dos jogadores em campo, se acontecer direitinho, se o Botafogo souber lidar, aí vai. Vamos colocar só um exemplo pra gente fechar aqui o nosso vídeo. A gente passa do Defensa e Justiça, o Botafogo continua essa sequência que nós teremos do Campeonato Brasileiro, fazendo uma pontuação bem interessante. De repente, se a gente tiver uma gordurinha ali de 8, 7, 9 pontos para o segundo colocado, nas partidas de uma provável semifinal de uma Copa Sul-Americana, de repente, você pode fazer o contrário, poupar no Campeonato Brasileiro e olhar a competição internacional com um jeito diferente, porque faltariam, no caso, 3 partidas para o título. O Botafogo pode ter um final de ano maravilhoso. Depende apenas dele. O Botafogo não pode perder, principalmente o título brasileiro, para si. Na Copa Sul-Americana, é uma competição que é factível. Se o Botafogo jogar o que pode, já jogou no Campeonato Brasileiro, é uma competição que a gente tem tudo para sair com mais um troféu nessa temporada. Campeonato Brasileiro. Temos os rivais, respeitaremos todos os rivais. Quando eu falo que Botafogo versus Botafogo, não é desrespeitando nenhum adversário. Pegando os rivais, analisando todos eles, é muito mais difícil você ver algum deles brilhando, fazendo uma pontuação fantástica no segundo turno, e eles acreditando que o Botafogo possa entrar no viés de baixa. É isso que tá todo mundo torcendo. Mas vendo que esse time do Botafogo, vendo que esses caras proporcionaram desde o ano passado, se a gente ver o que eles fizeram no Campeonato Brasileiro, desde o jogo contra o Fortaleza, quando o time começa a encorpar, e neste ano, saindo das cinzas e indo para a liderança, duvido que o Botafogo perca para o próprio Botafogo. Se acontecerem resultados ruins, temos que ter a maturidade. E Copa Sul-Americana é um torneio que você tem que saber jogar essa competição com o que você tem, com bons jogadores, com elenco forte, e não deixar que o Campeonato Brasileiro seja deixado de lado. Pelo menos agora. Mas se a vantagem for mantida numa eventual semifinal, aí, meus amigos, a gente segura um pouquinho aqui, segura um pouquinho acolá, com tudo, porque faltaram 3 partidas para o título internacional. Mas comentem aqui o que vocês acham. Amanhã iriam de Janderson ou Diego Costa, iriam com os dois, colocariam o Eduardo para jogar, pensariam também no jogo contra o Bahia, você dosar o elenco. Comentem aqui o que vocês acham. Eu falei bastante nesse vídeo aqui, falei vários assuntos, várias opiniões. Eu quero saber o que vocês acham. Tamo juntos? Fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Ali por volta de 1 hora, 2 horas, estarei de volta com o nosso almoço com TF de hoje. Valeu e fui! Fogo, tamo juntos.